Fala galera do percurso, bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Reta Final do Seu Percurso. Eu, professor de História, de Atualidades, com vocês aqui há um tempo, estou trazendo mais um tema de redação. É mais um porque você já viu duas propostas que a gente colocou, viu não? Então volta lá e assiste o que a gente falou sobre o envelhecimento, sobre o respeito aos símbolos nacionais. E agora eu vou trazer de novo a Bela. Vem cá, Bela. E aí, Júnior. Tudo bem? E aí, gente, tudo bem? A gente está aqui de novo para tentar falar de mais um palpite nosso, baseado em coisas de atualidades, né, que a gente acha que pode ser útil para a prova de humanas, para linguagens também, mas principalmente para aquela nota 1000 que você vai ter, né? Sem dúvida, Ju. E aí, se os meninos são antenados na história, na geografia, eles sabem de uma coisa, uma palavra que é muito dita na atualidade, que é o agronegócio, né? E aí eu acho que seria legal a gente pensar o agronegócio na atualidade, pensando também na sustentabilidade. Nossa, você falou e eu já estava até pensando em sair do vídeo, porque o tema do agronegócio ele é tão polêmico e da sustentabilidade, tanto quanto que casar as duas coisas é um negócio complicado. Como é que você pensa que isso pode aparecer? Então, eu acredito que realmente, por ser um tema polêmico, ele vai se relacionar com algo que talvez seja um pouco menos polêmico, que é falar do meio ambiente. Falar da necessidade ali de realmente não degradar tanto o meio ambiente, criar políticas para que o agronegócio consiga se relacionar com sustentabilidade de maneira efetiva. E eu acho que a primeira coisa mais importante é a gente pensar no histórico, né? Se a gente for pensar aí na nossa história, o cultivo de cana-de-açúcar... Não, agora sim, gente, eu acho que eu vou ficar só assistindo aqui. O cultivo de cana-de-açúcar ele foi bem expressivo no Brasil colônia, né? Foi uma das primeiras culturas a serem exploradas. Nossa primeira grande lavoura, né? Nosso primeiro grande agronegócio. Sim, né? Sem dúvida, né? E aí a gente pode falar da cachaça, né? Mas é assunto para depois da aula. E além disso, a gente também pode falar do cultivo do café como base econômica no governo do Vargas, né? Que também é algo que a gente consegue pensar bastante. Tem um detalhe aqui bacana no que a Bela está falando, que isso dá pra gente o que você quer dizer uma certa tradição de agronegócio no Brasil, sem né? dúvida. A gente teve outras atividades, a pecuária, que foi uma grande economia interna, as provas de humanas podem cobrar isso, a gente tem as atividades extrativistas, como as drogas do sertão, não podemos esquecer das importantes lavouras de subsistência, seja para as famílias ricas ou mesmo para os escravos, mas de fato essa trajetória de agronegócio no Brasil é muito marcante. Sim. E aí tem um conceitozinho que seria bom de vocês lembrarem, que é o da plantation, né? Como a gente tem essa estrutura latifundiária, né, no Brasil, com trabalho voltado geralmente para uma exportação, né, uma produção para exportação, sob uma característica monocultura e com mão de obra barata e numerosa, que no caso dessas duas atividades foram predominantemente mão de obra escrava, negra, de origem africana ou brasileira. Acho que vocês lembraram dessas características, que não precisam estar todas na redação, mas para reforçar essa ideia de que a gente tem uma tradição assim, né? Sem dúvida. E dois pontos são legais a gente lembrar também. O Vargas investiu muito na industrialização, não é? Ele é um ponto, inclusive, de virada, porque, na verdade, a crise de 29, ela sinaliza um momento crucial para a queda do nosso café, que já tinha passado por outras crises, e quando o Vargas se candidata em 30, ele já sinaliza, se eu for eleito, o investimento na indústria vai acontecer. Mas é importante dizer, sem abandonar, né, a importância da própria agricultura. Então, o café vai merecer investimento, mas a ideia de colocar o Brasil também na reta dos países que são industrializados. Sim, né? Sim. E aí lembrar, por exemplo, da queima das sacas de café, né? Então, o Vargas não abandonou a agricultura, não abandonou o café de maneira geral, né? De uma maneira mais geral. E aí a gente pode falar também de um outro ponto específico aí, né? Então, além de ser valorizado, inclusive um governo que prezou muito pela industrialização, a gente tem que tomar um cuidado muito, muito, muito claro, que é o fato do uso do agronegócio. Nesses dois momentos aqui, a gente não pode falar em agronegócio, sabia, Ju? Esse termo seria meio anacrônico? É, totalmente anacrônico, porque na verdade o termo agronegócio ele veio depois da década de 50 do século passado. Então, lá em 1929, a gente não pode falar muito menos do Brasil Império, né? Sem chance alguma. A gente pode dizer que tem uma tradição de envolvimento com a agricultura, mas não o termo agronegócio. Isso, beleza. Sem dúvida alguma. Joia. E aí, além disso também, a gente pode falar do PIB nacional ser representativo, então. Porque quando a gente pensa em agronegócio, tem muitos radicalistas que falam do fim do agronegócio, que é um ponto que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Essa ideia da condenação, né? Exatamente. Mas por que a gente tem que pensar nisso? 1/4 do PIB nacional, 25%, né? Olha só, tô ligada na matemática aí também. Aí vem do agronegócio. E aí, qual que é a grande ideia? Se a gente fala do agronegócio,
a gente não está falando só da plantação, a gente está falando dos 5 setores da economia. Então, estamos falando da produção, da industrialização, né? Por exemplo, quando a gente tem o leite de soja sendo produzido, também entra essa produção no agronegócio. Inclusive, até mesmo trabalhos voluntários relacionados ao agronegócio, à agricultura familiar. Tudo isso entra no agronegócio. Então, essa fala de acabar com o agronegócio é um radicalismo que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado aí, porque ele é necessário. Talvez o tema até ganhe importância por isso, porque assim, a gente tem um momento em que, de certa maneira, o governo está apoiado por muita gente ligada ao agronegócio e o governo vem sendo muito questionado, mas há uma necessidade da gente não questionar tudo, né? E entender que esse radicalismo que você colocou, ele pode ser mediado com ações de sustentabilidade, com ações sociais. Então, cuidado mesmo com esse tom radical. Eu acho que isso é importante mesmo. Sem dúvida, tem que tomar esse cuidado mesmo, porque sustenta boa parte da nossa economia, né? Interessante só lembrar, Beto, você foi falando aí, que é meio inevitável dos anos 70 para cá a gente falar em agronegócio mesmo, porque assim, a tecnologia industrial entrou em todos os setores, inclusive na agricultura, né? Então, tem toda uma mecanização e toda uma produtividade para a nossa alimentação que faz a gente frear um pouco desse tom radical. Ninguém que está querendo, então, que seja feita uma abominação do movimento, né, agronegócio no Brasil. É verdade. E aí a gente pode pensar, inclusive, até na própria Revolução Verde, né? Já que você falou dessa industrialização. Então, olha, vários outros repertórios bombando aí. Adorando essa ideia de aumentar o repertório. Verdade. E a gente também tem que pensar, né, que, ok, o agronegócio traz muitos benefícios para o país, mas a forma como ele tem sido feito não tem sido muito legal. E a gente vai falar do avanço da fronteira agrícola. Que é um desses exemplos desse avanço complicado, né? Sim, sem dúvida. E aí dessa necessidade de conciliar o avanço, né, do agronegócio com a sustentabilidade. Se a gente for pegar o plantio de soja, principalmente ali na região central do Brasil, ele tem avançado muito para a região da floresta amazônica, né? E aí a gente pode pensar em uma coisa muito recente que aconteceu aí no segundo semestre desse ano mesmo, que foi o Dia do Fogo, que aconteceu num trecho da floresta amazônica. Sim. Muito provavelmente, né, as investigações ainda estão sendo feitas, mas muito provavelmente relacionado a esse próprio plantio da soja. Então, como que isso é prejudicial para o país? Porque, na verdade, se a gente quer abrir uma área para poder plantar, a queima é a pior solução possível, né? Porque degrada os ecossistemas, pode chegar, né, como chegou a matar muitos animais. Então, isso é bem prejudicial. E a gente tem, então, a devastação da floresta amazônica. E aí, nesse ano, né, a gente teve vários casos. Que tema polêmico. Totalmente. Inclusive, né, países externos, Ju, dando pitaco, né? Colocando a mão ali para poder falar, deve fazer isso, deve fazer aquilo, mas e a gente enquanto nação, né? A gente falou aí a última aula desses símbolos nacionais, né? A Amazônia também é um símbolo nacional, né? E também é algo que deve ser preservado. Então, são ideias legais para a gente pensar de como conciliar o agronegócio, que é necessário, 1/4 da nossa produção, né? Do nosso PIB, e também pensar nessa necessidade da sustentabilidade, né? Da preservação ambiental. A dica aí, você diria, em termos de redação, assim, é fugir desses extremismos, trabalhar com uma relação de contrapontos e equilíbrio sempre, propostas de intervenção que sejam eficientes, mas mais moderadas no tom político, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente nunca perde por moderar, né? Sim, é verdade. Encarar a situação como algo que pode ser benéfico, pode ser maléfico, mas verificar, igual você disse mesmo. Então, não trazer propostas de intervenções que sejam muito drásticas, acabar com o agronegócio, né? Parar de investir no agronegócio. Ou na contramão, parar de falar em sustentabilidade também. Perfeito, né? perfeito. Porque isso é mimimi, né? Sim, sem dúvida. São ideias que a gente tem que procurar evitar ao máximo e procurar também na redação, com toda a destreza, né? Todos os conhecimentos que vocês desenvolveram ao longo do ano, com as aulas do Ju, com as aulas de todo mundo aqui do percurso, para poder desenvolver um argumento que seja de fato plausível ali, que seja firmado em bases de conhecimento, né? A exploração dos textos motivacionais pode ajudar muito, mas sem copiá-los, né? Sim, sem dúvida. E a gente vai evitar ao máximo utilizar 1 milhão de dados dos textos motivadores. Por favor, senão a leitura fica cansativa. Não, um saco, gente, ninguém merece, de verdade, tá? Eu corri de redação, sei bem como é que é. Por favor. Então, o que a gente tem que tentar fazer é realmente usar os textos motivadores como um guia. Então, o que aquele texto está me guiando a dizer? E ali também, se quiser utilizar 1 dado, 2 dados, ok, até vai. Mas tenta se distanciar disso, trazer mais ideias da cachola, que vocês sabem bastante coisa, viu? Nesses textos, inclusive, eu sugiro uma dica também útil para a prova de humanas, que é observar a fonte. Até porque muitas vezes os textos motivacionais trazem visões contrapostas. Então dá uma observadinha, quem é que está falando aqui?
quem é que está falando ali, de repente uma figura notória aqui, uma instituição conhecida lá, e aí mais do que usar os dados, de repente vocês podem usar esses próprios recursos de quem é que está falando, mas para contrabalancear um argumento que tem que ser seu, né? Sim, porque, por sim. favor, não sai plagiando. Não, de jeito nenhum. A gente quer evitar ao máximo e é aquela dica de sempre, né? Ficar tranquilo, porque se vocês estudaram todas as áreas do conhecimento para o Enem, vocês com certeza vão ter pelo menos um repertório ali para poder abordar sobre aquele assunto. Não tenho dúvida nenhuma disso. Tudo que a gente falou aqui, muito provavelmente vocês já escutaram falar, né? Vocês já sabem disso de alguma maneira. Então a gente tá só reforçando aqui, né, Gil, para vocês mandarem super bem lá na prova. Só reforçando, rezando mesmo para vocês se darem bem e convidando a continuar a assistir os outros vídeos. Aliás, se perdeu algum dos que a gente falou antes, vai lá. E se não perdeu, continua para assistir os outros. Vai nas aulas do percurso, você tem nada a perder. A gente só quer o seu sucesso na reta final do percurso, que é seu. Um abraço, galera. Beijo, gente.